O plenário Ulisses Guimarães teve nesta quarta-feira e madrugada de quinta mais uma maratona de votações feitas por deputados e senadores. O destaque nas sessões do Congresso Nacional foi a análise das novas metas fiscais pedidas pelo governo para legalizar gastos maiores que a arrecadação. Mas também houve votação somente na Câmara. Como sempre, a repórter Dini Moraes acompanhou tudo desde cedo. Olá, Dini. Um dia muito cansativo, mas teve resultados? Boa noite, Keila. Boa noite ou boa madrugada. Quem está acompanhando a gente ao vivo aqui na TV Câmara, os insones, né? Ou quem vai acompanhar o jornal amanhã pelo YouTube. Bom, enfim, foi um dia bem longo, sim, Keila, com diversas votações. E respondendo a sua pergunta, se teve resultado? Sim, teve resultado, porque vários pontos foram colocados em votação. Foram 8 vetos presidenciais, votados um a um, além desse projeto considerado o mais importante, tanto pelo governo quanto pela oposição, que altera a meta fiscal. O que é meta fiscal? Nada mais é do que o balanço do orçamento público no final de cada ano. O governo está pedindo autorização para o Congresso para aumentar o saldo negativo, tanto em 2017 quanto em 2018. Vários pontos da sessão foram questionados novamente. Mais uma vez, a gente ouviu a oposição reclamando da condução do senador Eunício Oliveira, que é o presidente do Congresso Nacional, em vários pontos da sessão. Mas, no fim, o texto principal que altera essa meta, autoriza que o governo gaste a mais, tanto agora em 2017 quanto ano que vem, em 2018, o texto principal foi aprovado. O que ficou faltando foram votar 2 pontos que o PT pediu para que fossem votados separadamente. E esses votos separadamente, agora às 13h30 da manhã, não tinha deputado suficiente para fazer essa votação nominal pelo sistema eletrônico, tendo em vista que eram necessários 257 e só se alcançou 219. Enfim, Keila, foram vários pontos polêmicos durante a sessão e a gente pode ver um pouquinho do debate no trechinho que a gente separou. Vamos ver? Eu me lembro aqui, agosto de 2015, a presidenta Dilma mandou uma meta com um déficit de 30 bi. O relator do orçamento é esse que hoje é ministro da Saúde, Ricardo Barros. Foi um escândalo. Não pode ter meta com déficit, dizia ele. E colocou uma meta superavitária. Essa votação é importante. Nós estamos aprovando uma meta para que amanhã o orçamento possa ser entregue, diferente de orçamentos anteriores, com metas fictícias. O orçamento de amanhã terá uma meta firmada, aprovada na LDO de 2018. A antiga meta tinha pressupostos. A inflação, ironicamente, muito baixa, deprime as receitas. A baixa recuperação da economia ainda lenta também corrói o crescimento potencial da arrecadação. O Congresso também determinou a revisão da meta ao alterar radicalmente o refis e a reoneração. E algumas receitas extraordinárias de privatização e concessão se atrasaram em função da conjuntura brasileira. Não é uma questão de opinião, torcida ou desejo. É um raio-x da realidade. Está sendo proposta aqui uma mudança da meta fiscal, porque o governo ampliou investimentos na infraestrutura do país. Está sendo proposta uma mudança na meta fiscal, porque o governo, eventualmente, ampliou recursos para as universidades, para os institutos federais de educação, para investimentos na ciência e na tecnologia do país. Está se propondo uma mudança na meta fiscal, por acaso, para ampliar o valor do salário mínimo, para dar um ganho real ao salário mínimo, para ampliar o número de pessoas que têm acesso ao Bolsa Família num momento de crise? Não, é justamente ao contrário. Mas, Dini, com essa pendência desses 2 pontos que ficaram para a próxima sessão, marcada para terça-feira, como é que fica o prazo para a promulgação, para a validação dessas metas fiscais? Boa pergunta, Keila, porque, na verdade, o governo estava com pressa para votar tudo isso hoje, porque, constitucionalmente, o governo precisa mandar a lei orçamentária do ano que vem, a lei orçamentária de 2018, até hoje, até 31 de agosto. E já era interesse do governo de mandar com a meta atualizada, ou seja, com a autorização para que os gastos fossem de para que o saldo final, no caso, a meta fiscal, fosse de 159 bilhões negativos e não 120
29 bilhões negativos, como estava previsto anteriormente. Agora há pouco, a gente conversou aqui na saída do plenário com o senador Eunício Oliveira, e ele disse que foi informado que o governo irá mandar a peça orçamentária, assim como manda a Constituição, no entanto, com a meta anterior, sem essa alteração aí para 159 bilhões de reais. Ou seja, essa mudança, essa autorização para que sejam gastos mais de 30 bilhões de reais, terá que ser feita posteriormente. Inclusive, já está até marcada uma nova sessão do Congresso Nacional para terminar essa votação das metas, da alteração das metas fiscais, para terça-feira, às 7 horas da noite. Então, só para a gente relembrar, o governo está pedindo autorização para poder aumentar os gastos públicos, tendo em vista que não vai ter a arrecadação que prometia ser, né, prometia receber. Então, a autorização para que em 2017, que é este ano, em vez de ter 139 bilhões negativos, o governo quer terminar o ano em 159 bilhões negativos. E, para o ano que vem, em vez de encerrar o ano em 129 bilhões negativos, quer encerrar o ano também em 159 bilhões negativos. E como é o orçamento, para poder fazer essa alteração, precisa da autorização de deputados e senadores, Keila. Só que assim, a gente precisa ressaltar que antes de acontecer essa votação, que é a votação considerada mais importante pelo governo e pela oposição, votação essa, inclusive, que durou 10 horas e meia aqui nessa sessão do Congresso, foram necessários votar os vetos presidenciais que trancavam a pauta. E aí, como eu disse, a sessão toda durou cerca de 10 horas e meia, com também muita polêmica. Vamos ver a reportagem das votações que aconteceram antes dessa última votação. A primeira votação da quarta-feira foi do plenário da Câmara. Deputados terminaram de votar os pontos que faltavam da medida provisória 777, que muda a taxa de juros do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Apesar da polêmica, o texto foi aprovado e segue para o Senado. Essa mudança vai encarecer o crédito de longo prazo. Isso vai desestimular os investimentos privados e, portanto, serão gerados menos empregos e será gerada menos renda no Brasil. Ora, isso é o contrário do que o país quer nesse momento. Os subsídios só se transformaram num grande rombo fiscal, que a sociedade está pagando um preço altíssimo por conta da irresponsabilidade governamental daqueles que usaram a TJLP como instrumento para atender fortes grupos econômicos. Os grandes empresários, que levam 70% do desembolso do BNDES, estão a sorrir porque eles conseguem o dinheiro barato. E o trabalhador paga a conta, assim como o contribuinte. Aí foi a vez de transformar o plenário da Câmara em plenário do Congresso Nacional, quando deputados e senadores se juntam em uma mesma sessão. Em pauta, 8 vetos presidenciais. Entre eles, mudanças na Floresta Nacional do Jamanchim, no Pará. É um equívoco esses vetos na Jamanchim, apenas a trocar a nomenclatura unidade de conservação por área de preservação ambiental. Isso quer dizer mais flexível para que você pudesse ter alguma atividade econômica trabalhando nesse processo e não expulsar os agricultores daquela área. É isso que nós estamos votando. Esse veto, presidente, foi fruto de uma pressão internacional, porque o Brasil, ao manter da forma como foi aprovada, destrói com a sua credibilidade e o que foi assinado em Paris. Nós temos compromissos internacionais com a preservação do clima. Ao mesmo tempo, é inadmissível destruir com a floresta amazônica para poder viabilizar as 42 usinas hidrelétricas na bacia do Tapajós. 7 vetos presidenciais foram confirmados, mas um foi derrubado pelos deputados e senadores com a concordância do governo, o que tratava da regularização de imóveis rurais. Com isso, o que havia sido vetado agora será incorporado à nova lei de regularização fundiária. Esse veto, ele veta justamente o perdão de dívida para famílias pobres da reforma agrária e esse débito, segundo o INCRA, não chega a 20 milhões de reais. Milhões. Sabe o que é 20 milhões? É
uma emenda e meia de um deputado federal dessa casa, você perdoa a dívida de dezenas e centenas de famílias da reforma agrária do Brasil. Então, somando tudo, Keila, como a gente pôde ver, teve votação no plenário da Câmara só e também no plenário do Senado e da Câmara, ou seja, no plenário do Congresso Nacional, que é quando deputados e senadores se juntam para fazer as votações em uma só sessão. Somando as duas sessões, foram 15 horas de trabalho aqui no plenário Ulisses Guimarães. E lembrando que, para terminar de votar a meta fiscal, a mudança nas metas fiscais, tanto de 2017 quanto de 2018, já foi convocada uma nova sessão do Congresso Nacional para terça-feira que vem à noite. É com você,